Apesar da discussão sobre a mudança na escolha de ministros do STF, dificilmente o Congresso vai debater o tema em razão da falta de consenso. Mais de 20 propostas tramitam no Legislativo para alterar esse processo, que hoje é uma prerrogativa do presidente da República. Na terça-feira da semana passada, Alexandre de Moraes passou por sabatina de mais de 11 horas no Senado. O então titular licenciado da Justiça foi indicado por Michel Temer em meio à polêmica sobre a interferência partidária na escolha. O novo ministro do STF e substituto de Teori Zavascki era afiliado ao PSDB, mas deixou o partido logo após a indicação. O senador Cristóvão Buarque, do PPS, avalia que a escolha sempre será questionada. E aí corre-se o risco do ministro indicado por um presidente ser mais duro do que deveria com esse presidente, para dizer, eu não devo nada a ele, que é ruim, ou, o que pode ser mais comum, tenha simpatia pelo presidente. O principal, porém, é a suspeita, a suspeição. Nós estamos num tempo em que o recurso mais escasso no Brasil hoje na política chama-se credibilidade. Cristóvão Buarque defende que a OAB, o Ministério Público e associações apresentem 6 nomes ao presidente da República que faria a escolha. Já o senador José Regufe, sem partido, avalia que os ministros do STF, STJ e Tribunal de Contas deveriam chegar ao cargo por meio de concurso. As pessoas que estão julgando no Tribunal Superior, na Suprema Corte, elas têm que ter total isenção, capacitação técnica e isenção. E não teríamos as influências político-partidárias que nós temos hoje nessas indicações. O senador Regufe sugere, inclusive, mandato limitado de 5 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para o petista Lindbergh Farias, o novo ministro do STF, Alexandre de Moraes, deveria se declarar impedido de ocupar o cargo. Ele era ministro da Justiça. Então acho que se ele tivesse declarado impedido, tinha sido muito melhor o processo, porque ele ia para o Supremo com a sociedade brasileira tendo tranquilidade. O que ficou desse processo todo é de mais uma movimentação para se deter investigações da Lava Jato, principalmente quando chega na cúpula do governo, na cúpula do PMDB e do PSDB. Então eu acho que ele perdeu uma oportunidade de se declarar impedido aqui. Ao rebater Lindbergh Farias do PT, o líder do governo no Senado ironiza a oposição. Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, destaca que os ministros do STF não agem sozinhos. No Supremo Tribunal Federal, as pessoas trabalham em decisões colegiadas, com jurisprudência, com acompanhamento da opinião pública, onde que não há nenhum risco do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ter qualquer atitude facciosa. Apesar da defesa feita por Aloysio Nunes, a aprovação do nome do indicado ao STF é praticamente uma regra. Nos Estados Unidos, não são incomuns os casos em que o escolhido para a Suprema Corte é reprovado pelos parlamentares. Professor Vila, na Alemanha são 12 anos fixos, sem capacidade de seguir no comando, né? Do Ministério. Então, cada país tem a sua norma, tal. Tem essa questão de mandato, que é o caso da Alemanha. Você fica um período, que é o que poderia ser proposto aqui no Brasil, mas dificilmente, aí a reportagem tem razão, vai se chegar a um próximo consenso sobre isso, né? Agora, os argumentos apresentados, por exemplo, os de críticos ao senhor Alexandre de Moraes, é uma bobagem. Lindbergh Farias é o senador mais envolvido com a justiça. E olha que não é fácil, entre aqueles 81, né? Então, nós estamos falando de um criminoso. Lindbergh Farias, em qualquer país sério, estaria preso, estaria em Bangu 9, né? Já que ele faz política, mas faz política no Rio de Janeiro e tal. A questão que se coloca, o Fernando Henrique também designou Nelson Jobim. Tinha saído do Ministério da Justiça e designou como ministro do STF, né? E eu poderia dar outros exemplos de que Paulo Brossard, ele tinha saído do Ministério da Justiça do Sarney. Claro que Paulo Brossard não se compara a Nelson Jobim. Nós estamos falando de pessoas assim muito diferentes, né? Paulo Brossard é um sujeito brilhante, jurista, tal, grande orador, político importante. Nelson Jobim tem uma entrevista... campanha pela anistia, né, pela professor? anistia. E Nelson Jobim, no último domingo, acho que num dos jornais da capital, creio que no jornal O Estado de São Paulo, deu uma entrevista pavorosa, né, defendendo Lula. Foi uma das coisas mais vergonhosas. E agora ele virou banqueiro. Que é uma pergunta, com todo o respeito que eu faço, o senhor tem o direito, o senhor é uma figura pública, como é que o senhor banqueiro, com que capital? O senhor é sócio do BTG Pactual, banco lá do André Esteves. Como é que é possível? O senhor me permite, doutor Jobim, vou tratá-lo com calma, como doutor,
né? Doutor Jobim, como é que o senhor é sócio do banco? Com que dinheiro? Que capital? Ou vamos discutir a questão do Bourdieu, capital político, capital simbólico. Me explica o seguinte, com que capital? Não é possível, né? É uma coisa muito estranha. E uma outra coisa que o senhor deve responder, não a mim, mas aos brasileiros, e é o mais importante de tudo. O senhor foi da comissão de redação da Constituição. O senhor deu a última versão, o senhor alterou vários artigos que não foram votados pelo plenário. O senhor confessou isso uma vez. A princípio imaginava que eram 5 artigos, depois saltou para 10, 15, alguns falam em 20 artigos. Olha a gravidade, ouvinte. Ele confessou que alterou na redação final, que o plenário não aprovou. Ou seja, olha o absurdo. Nós temos uma Constituição que um senhor constituinte, então deputado pelo Rio Grande do Sul, deputado constituinte, alterou o texto aprovado pelo plenário. De modo próprio, isso é gravíssimo. Sabe o que aconteceu até hoje? Nada. Ninguém tem coragem de perguntar isso para ele. E ele deveria encerrar a carreira, né? Depois, imagina uma gravidade. É a Constituição. Ele alterou. E um dos artigos tem uma polêmica muito grande. O senhor sabe do que eu estou falando. Porque acabou favorecendo muitos bancos. Um dos artigos, inclusive tem artigos escritos aí para polêmicas na internet. Tem um pessoal do ONB, inclusive fez um estudo muito bom. Não dá, né? Essa é uma forma de designação. E o Fernando Henrique fez isso. É bom lembrar que a gente esquece que na gestão Fernando Henrique, Renan Calheiros foi ministro da Justiça, hein? Iris Rezende foi ministro da Justiça, né? Ainda bem que ele nomeou o Renan para o Supremo. Então, a forma é essa. Desde o início da República, assim. A forma não é ruim, o presidente indicar. A questão toda é que nós vamos ter um presidente que indique alguém, um bom jurista, um jurista sério. O Lula indicou um advogadinho que foi reprovado 2 vezes para juiz aqui em São Paulo, Dias Toffoli, para a Corte Superior do Brasil. Então o problema é esse. É que o presidente e o Senado cumprir suas atribuições. Porque foi lembrado na reportagem que no caso norte-americano, o presidente algumas vezes rejeitou. Inclusive agora, o companheiro Obama mandou um nome para o Senado fingiu que não recebeu. Falou, não, você está acabando o governo, você não vai mandar ninguém. O que o Senado fez? Cruzou os braços. Agora o presidente Trump encaminhou um outro, que vai ser difícil de ser aprovado. Né? Então, o problema é que funcionar bem as instituições. Não é necessariamente fazer uma alteração radical. Isso eu acho. Né? Agora, quanto a essas limitações do poder do juiz, ou por tempo de casa, ou por suspeita de que ele vai se submeter ao pedido de quem o indicou, a Constituição Federal dá ao juiz brasileiro todas as garantias para que ele tenha absoluta independência. Um juiz de primeira instância pode intimar um ex-presidente da República. O Sérgio Moro intimou o Lula, que foi presidente da República. E tem que atender a intimação, lógico. É um cidadão comum hoje. Juiz de primeira instância. E o juiz, seja de primeira, segunda ou último grau da Corte Brasileira, ele tem 3 garantias fundamentais inseridas na Constituição. Ele é vitalício até os 70 anos, e agora parece que está mudando para 75. Ele é juiz, só se aposenta se quiser. Ninguém o tira dali. Ele tem a garantia da vitaliciedade. Ele é inamovível. Não pode o chefe do presidente do Tribunal de Justiça, aquele juiz lá de Pirapozinho fez não sei o quê, vou mandá-lo para Cândido Mota. Não pode. O juiz é inamovível. E ele tem também irredutibilidade de vencimentos. Ninguém mexe no dinheiro do seu salário. São garantias para que o juiz seja absolutamente independente.